Fala pessoal, tudo bem? Chegamos aqui com mais um PMcast, o podcast oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu sou o Capitão PM Deni e você que ainda não segue as nossas redes sociais, procure aí, @PMESP, PMESP, de Polícia Militar do Estado de São Paulo. E nós estamos em todas as plataformas existentes, todas as plataformas digitais. Basta você escolher a sua preferida e ficar por dentro de tudo que a Polícia Militar do Estado faz em todo o Estado de São Paulo. Nós agradecemos também o apoio e a parceria da Carijó Filmes, que cede o estúdio aqui para a gente, para a execução desse podcast. Agradecemos então toda a equipe. E agora nós vamos falar do nosso entrevistado de hoje, que é o chefe do Gabinete de Treinamento do Comando de Policiamento de Trânsito em São Paulo, André Vaz de Lima. É um prazer recebê-lo aqui, o capitão. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Deni. É uma honra estar aqui com vocês. Estamos à disposição aí para sanar dúvidas, né? A gente bater um papo aí sobre o Comando de Policiamento de Trânsito. Legal. É importante a gente dizer que o podcast é feito para você, cidadão, que vai ter um pouco mais de transparência. Você vai ter transparência, informação de qualidade sobre o que faz a Polícia Militar do Estado de São Paulo em todas as áreas. E hoje, então, nós vamos falar de trânsito. Capitão Vaz, quando e por que o trânsito foi criado e quais são as missões principais do policiamento de trânsito? Então, o Comando de Policiamento de Trânsito foi criado em 1973. Ocorre que, né, em 2001 ele foi extinto. Então ficamos alguns anos aí sem o Comando de Policiamento de Trânsito e em 2010 somente ele foi recriado na atual sistemática, né, que ele compõe aí 2 batalhões. Nossa missão ela abrange o que está previsto no CTB, que é garantir a segurança dos usuários da via. Então nossa missão, né, é preservar vidas. E de que forma? Nós realizamos diversas operações, né, modalidades de fiscalização, além de operações de visibilidade, que é onde aquela viatura fica lá estacionada para garantir a segurança, não só de trânsito, né, mas também na parte criminal. Claro. Né? Até porque nós somos polícia, né, com a missão ainda a mais de realizar a parte de trânsito. A missão específica da fiscalização de trânsito, né? Exatamente. Só para deixar claro também, então a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem, sob seu comando, né, o policiamento rodoviário, que atua em rodovias, e o policiamento de trânsito urbano, que é esse comando de policiamento de trânsito no qual vocês atuam, correto? Perfeito. O CPRV ele atua no perímetro, né, das rodovias estaduais e o Comando de Policiamento de Trânsito na área urbana, né? Além da cidade de São Paulo, nós atuamos também em todo o estado de São Paulo, né? Mas aí operações mais delicadas que exigem o apoio do CPTran. Isso é legal também, né? Deixar claro, porque apesar das pessoas que moram na capital terem mais a percepção do policiamento de trânsito, está à disposição do estado inteiro e vocês fazem operação, por exemplo, em Barretos, Operação Verão, fazem o litoral também. Sempre que há demanda para outros lugares do estado de São Paulo, o Comando de Policiamento de Trânsito está presente também, né? Exatamente. Então tivemos em agosto a Operação Barretos, que realizamos, lá, além da fluidez, a fiscalização, principalmente de alcoolemia, né? E diversas outras festas de peão também que nós vamos, né? Então, por exemplo, Itaquá, Jaguariúna e etc. Além das demandas, né? Tá tendo demanda no litoral, então sim. Verão. Então nós vamos também para lá. Além da inverno também, né? Campos do Jordão. Então, período de julho, a grande aglomeração de pessoas sim. Lá em Campos do Jordão. Então, vamos até lá para garantir a segurança de todos. Legal. E talvez como curiosidade de quem queira ingressar na Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Como é que funciona a seleção e o treinamento dos policiais que querem vir para o trânsito? Então, na verdade, o policial entra ou na escola de soldado, né, ou no Barro Branco, e com a nota, né, tem que estudar um pouquinho, né, com a nota ele vai poder escolher ali a melhor vaga para ele. Então, escolhendo para o CPTran, ele terá, né, passará pelo treinamento, pelo curso de especialização de trânsito urbano. Então, normalmente no ano nós temos aí de 9 a 10 cursos anuais, de praticamente 28 dias, em que o policial vai se especializar na área, né, da fiscalização de trânsito. Legal. E esses cursos são voltados para a fiscalização de trânsito e tal, mas todos eles pautados, como o senhor mesmo havia dito, né, vinha dizendo que fiscalização com base na própria Constituição, então é um poder
previsto em lei de fiscalização de trânsito da polícia, o policial vai atuar em resoluções e tudo mais, né? Então, nessas coisas novas. E a legislação de trânsito muda muito. Então, como é que funciona esse trabalho de pegar aquilo que está na legislação e treinar o policial para que ele aplique a fiscalização prática dessa lei? Exatamente. Nós temos aí, então, no poder de polícia, a fiscalização de trânsito, em que o policial, normalmente, uma abordagem vai verificar ali algumas infrações já aparentes. Por exemplo, uma lâmpada queimada, o indivíduo que dá dano em zigue-zague, às vezes uma placa que está ali em desacordo, que chama atenção, ele vai fazer a fiscalização. Então, essa fiscalização de trânsito, ela muda muito. Por quê? Né? Porque nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, em que ele traz os fundamentos aí da nossa atividade. Sim. E, além disso, nós temos resoluções. Então, por exemplo, né, o CTB ele fala para nós que é obrigatório o capacete para motocicleta, motoneta e ciclomotor. Mas quais capacetes são obrigatórios? Então, vem o CONTRAN, que é o órgão máximo normativo, ele regulamenta para nós como que deve ser o capacete. Então, uma curiosidade, né, do capacete. Então, eu parei no semáforo, eu posso levantar a viseira? Então, é uma dúvida recorrente que as pessoas têm, né? Eu posso. Pode ou não pode? Posso, né? Pode. Então, eu parei lá no semáforo, imobilização temporária. Eu posso levantar lá a viseira para entrar um ar. E, além disso, quando eu estou em movimento, eu posso deixar lá uns 2 dedos abertos, né? Desde que, é claro, o capacete tenha queixeira, para que entre um ar também, eu não fique... né, fique com muito calor, né? Não vou nem conseguir conduzir minha motocicleta. Mas aí o semáforo ficou verde, eu tenho que fechar a viseira de novo, certo? Ficou verde, tenho que abaixar lá, deixar pelo menos, posso lá deixar 2 dedinhos abertos lá do capacete. Deixa eu aproveitar então sobre essa imobilização temporária. Muita gente também pergunta o seguinte: quando eu estou parado no trânsito, seja no semáforo, ou no sinal de pare, ou no trânsito que está em fila, eu posso usar o celular ou não? Então, essa é uma dúvida muito interessante. Porque a imobilização temporária, praticamente, eu cometo todas as infrações, exceto levantar a viseira. Então, eu devo estar totalmente atento ao trânsito. Então, eu não posso manusear o celular ou utilizar, não posso me maquiar, não posso comer, não posso... Eu tenho que estar atento realmente ao trânsito. Só posso levantar a viseira ou mexer no som lá do automóvel, né? Baixar, aumentar o volume, diferente, ou seja, mudar o rádio. Não posso diferente de quando manusear. você está parado ou estacionado. Aí é outra Exatamente, situação, né? estacionado ou parado, aí você não é uma imobilização temporária, Sim. Em tese seria permanente, ali sim eu posso mexer no celular. Então, eu tenho uma urgência, tenho que atender o celular, ou mandar um SMS, um WhatsApp, eu tenho que estacionar devidamente lá e aí sim fazer a utilização. Tá bom. Fica a dica aí, pessoal. Então, dá para dizer assim quais são as principais infrações, as mais recorrentes assim, do público, não? Então, o CPTran ele prioriza as infrações que comprometem a segurança. Né? Dentre uma delas é o manuseio de telefone celular, que a pessoa tira totalmente a percepção da via. Né? Então, antigamente todo mundo utilizava o telefone celular, né? Realmente, né? Falava. Hoje não, hoje as pessoas manuseiam, né? Então, isso tira muito mais a atenção da via. Então, é uma das infrações que a gente prioriza. Além da utilização de cinto de segurança. Então, nós priorizamos essas infrações, as que trarão benefício para todos os usuários da via, Sim. da não utilização desses equipamentos, etc. E a fiscalização de embriaguez ao volante também, né? Que é o popular bafômetro também e tal. Até para deixar mais claro esse ordenamento jurídico do que faz o policiamento de trânsito, né? São normas todas alinhadas, inclusive, com a Organização das Nações Unidas, né? Que teve aí a década mundial da redução de letalidade no trânsito e tudo mais. Então, é parte também de um serviço de polícia comunitária de direitos humanos, porque o policiamento de trânsito é um protetor e promotor dos seus direitos fundamentais, uma vez que fiscaliza a segurança viária e, consequentemente, a preservação de vidas, né? Só para a gente voltar num pontinho aqui, porque é interessante esse tema do capacete, dada a quantidade de motociclistas e cada vez mais circulando pelas cidades do estado inteiro de São Paulo, né? O capacete Robocop. Dá para explicar o que é o capacete Robocop? Se ele é permitido ou não? E se pode usá-lo aberto? Como é que funciona isso, não? Então, nós temos sem queixeira, né? Nós temos o capacete modular. Na verdade, ele consegue puxar até aqui em cima. Sim, e deixa e aí ele tem uma viseira interna. Tá? Mas o CONTRAN estabelece que esse tipo de capacete ele tem que estar totalmente abaixado. E aí também com a viseira
abaixada. Então, esse tipo de capacete, ele é permitido, porém, ele tem que andar com ele totalmente fechado e a viseira também abaixada, como eu falei, né? Posso lá deixar 2 dedos entreabertos para ter uma entrada de ar. Sim. E a última ainda sobre celular no carro, né? Eu posso usar o Viva Voz se eu tiver no Bluetooth? Então, existe a infração de utilizar telefone celular. Então, essa seria uma forma de utilizar o telefone celular. Não é permitida. Claro que durante a fiscalização eu não consigo saber se a pessoa está conversando, se ela está cantando, o que ela está fazendo. Mas, pela legislação, utilizar o telefone celular também é infração de trânsito. Mesmo que esteja acoplado lá no sistema de multimídia do veículo e tal, no Exatamente, Bluetooth, não poderia. Não é permitido. Assim como o motociclista. Às vezes o motociclista, ele capacete. coloca o celular aqui dentro do capacete. Então, ele está utilizando o telefone celular. Então, é uma infração de trânsito. Isso não é permitido. Legal. Bom, o Capitão Vaz, um tema um pouco mais delicado aqui é com relação a acidentes mesmo, né? Como a gente acabou de falar sobre as atuações que o policiamento de trânsito faz para prevenir isso e para preservar vidas, né? Dá para falar alguma coisa sobre qual é o papel do Comando de Policiamento de Trânsito na prevenção de acidentes graves? Então, como você havia introduzido, né, a OMS estabeleceu aí a década de trânsito para nós diminuirmos 50% das mortes decorrentes de sinistros de trânsito. Então, é uma meta ousada, mas muito interessante. Mas a gente não trabalha somente com isso. Então, por exemplo, aqui na sala estamos em 5. Pela OMS quer dizer que 2,5 aqui, né, 2 ou 3 poderiam morrer. Então, isso não é interessante. Então, nós trabalhamos com a visão zero, ou seja, que todas as vidas importam. Então, nossa meta, nós trabalhamos para atender a zero. É quase impossível, mas é a nossa missão, né? E dentro dessas missões, eles estabelecem lá para nós, né, através do Penatrans, que foi estabelecido, que temos que diminuir também, né, as mortes em 50% decorrentes também do uso de álcool. Então, praticamente toda a nossa abordagem, nós realizamos o teste do etilômetro. Sim. Não é que realizamos, né? Nós convidamos o condutor a realizar o teste do etilômetro. Sim. Ele não é obrigado a fazer o teste, porém há infração de trânsito também para quem recusa fazer o teste do etilômetro. Então, a pessoa que recusou vai ser autuada. E se ela também fez e constou quantidade acima do permitido, ela também será autuada. Então, pergunta interessante, né? Quanto que eu posso beber e dirigir? Nada, a lei é de tolerância zero, né? Nós chamamos aí da lei seca. Então, praticamente temos aí 15 anos, né? Pouco mais de 15 anos da lei seca. Então, eu não posso beber nada. Qualquer concentração de álcool aí, nós constatamos através do ar alveolar, sujeitará o condutor à infração do artigo 65. Né, que é dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Então, eu fui lá, né, constou quantidade acima do permitido ou eu recusei fazer o teste do etilômetro. O que vai acontecer comigo? Eu vou ter que providenciar um condutor devidamente habilitado para retirar o meu veículo. Né? E claro, esse condutor, quando ele vier buscar, ele vai ter que fazer o teste do etilômetro. Né? Então, só para, desculpa interromper, mas só para a gente trazer um passo a passo assim, de como é que funciona essa fiscalização de embriaguez ao volante. Eu estou lá dirigindo meu carro, aí tem um bloqueio lá, uma fiscalização de polícia. O policial vai me ofertar o teste, é isso ou não? Ele me faz a pergunta se eu quero fazer o teste? Então, exatamente. Nós priorizamos essa fiscalização no período noturno. Então, no período noturno é como você falou. Né? Nós fazemos lá como se fosse um drive-thru que nós chamamos aí, né, vulgarmente. Então a pessoa ela é convidada a fazer um pré-teste. Então em que ela pode recusar ou fazer. Fazendo, dando negativo para álcool, ela vai embora, né? Vai tranquilo. Agora constou positivo para álcool, ela vai ser abordada. Ou ela se recusou, também será abordada. E aí vai ser explicado para ela tudo isso que nós falamos e ela vai ter a possibilidade de fazer o teste definitivo, que é um etilômetro lá, vai estar devidamente aferido, aprovado pelo Inmetro. E aí ela fazendo o teste, dando 0 para álcool, ela vai ser liberada. Ou dando quantidade acima do permitido, vai ser autuada. Ou se recusando também, será autuada. E passando uma certa quantidade, tem até o crime do 306, né? De embriaguez ao volante. Exatamente. A partir da concentração
no teste lá realizado a partir de 0,34 miligramas, Sim. ela, além de ser autuada, vai ser conduzida para o distrito policial pelo crime de embriaguez. Tá. Então, na verdade, o crime, quais são as formas de constatação? Quando a pessoa faz o teste, deu lá a partir de 0,34 miligramas, ou quando ela também recusa e possuir sinais de alteração da capacidade psicomotora. Tá. Quais são os principais sinais? Odor de álcool no hálito, a fala está alterada, está desequilibrado. Então, o crime não é só quando eu Não é faço só- o teste. Exato. Quando eu recusar também, eu posso estar cometendo um crime por eu possuir 2 ou mais sinais aí da alteração, da capacidade psicomotora. E então, digamos que eu tenha sido autuado nessa situação, eu esteja dentro do limite aceitável para configurar a embriaguez ao volante. O meu carro vai ser... Para falar de medidas administrativas aqui, o que acontece com isso? O meu carro vai ficar retido, não é isso? Exatamente. Você vai providenciar alguém habilitado, Eu tenho a um opção... tempo razoável. Eu tenho opção no tempo, que é o tempo... E qual é esse tempo razoável? Isso depende muito da operação que está acontecendo, né? Do local que está e uma série de coisas. Então, assim, 10 minutos, 30 minutos, Então, isso varia muito. Exatamente. O CONTRAN estabelece que até o momento em que iniciou a remoção. Quando Sim. que a remoção inicia-se? A partir do momento que começa a subir lá no guincho. Então, porque esse carro, se eu não apresentar um condutor habilitado, esse carro vai para o guincho e vai para um pátio, é isso? Exatamente. Apresentou alguém habilitado, o veículo vai ser liberado. Aí se eu Não apresentou, esse veículo vai ser removido para o pátio. E essa pessoa que eu peço para vir até o local de bloqueio, habilitado e não embriagado, para poder levar o carro embora, correto? É Exatamente. uma opção. Tá certo. E tem ainda a situação da CNH ficar recolhida também? Então, atualmente a como é que tá isso CNH, a CNH ela não é mais recolhida. Ah. Ela só é recolhida nas infrações de suspensão ou cassação. Certo. Aí já são outros casos. Mas normalmente a CNH não é mais recolhida. Então, mas, né, eu vou Vai ficar fazer o suspenso policial, depois, né? vai fazer a autuação e vai gerar posteriormente um processo de suspensão da CNH por 12 meses. Tá certo. Então, mas primeiro vai chegar lá na minha residência, né, a notificação da autuação, a notificação da multa, eu vou poder recorrer, é claro, né? Então existe essa possibilidade, Sim. eu posso recorrer lá para o próprio órgão autuador quando chegar a notificação. Chegou a multa, eu posso recorrer para a Jari, Sim. né? Aí perdi na Jari lá, então eu posso recorrer para o CETRAN, que é o segunda instância do órgão recursal. Então o condutor ele ainda pode recorrer, ele pode exercer o direito dele à defesa. Recurso, a defesa. A Claro. defesa. O Capitão Vaz, ainda para a gente fechar então o tema de alcoolemia, que gera muita mídia isso, né? Gera muito engajamento no debate público isso. Como é que fica essa questão do pão com concentração de álcool, do enxágue antibucal, do bombom com licor? Como é que a gente explica isso para o cidadão, para dizer a ele, olha, são situações diferentes de quando você ingere realmente bebida alcoólica? Como é que dá para Então, isso? nós já fizemos alguns testes. Então, realmente, o bombom de licor ele tem álcool, alguns pães têm álcool, mas o que a Polícia Militar ela prevê? Que se a pessoa informar que bebeu ou comeu algo, né, ingeriu algo a menos de 15 minutos, né, nós temos a nota de instrução falando que a pessoa informa isso e ela vai aguardar os 15 minutos e ela pode fazer asepsia bucal, enxaguar a boca com água para jogar para fora. Então, isso ela acaba tirando o álcool que tem na boca, porque geralmente esses alimentos não vai ficar Exato. no meu pulmão lá esse Exatamente. álcool, fica na mucosa. Então, a partir dos 15 minutos, não tem mais nada de álcool na boca se eu aguardar esse tempo. Então, nós trabalhamos, na verdade, o manual do etilômetro fala isso. Sim. Até porque se eu colocar álcool na boca e assoprar, vai dar um limite lá do etilômetro, que é 2 miligramas lá. Mas, realmente, se eu não ingerir, né, bebida alcoólica nesse tempo, né, eu vou fazer após 15 minutos e vai dar concentração 0. Então, podem ficar sossegados que ninguém será autuado por realmente que não tenha bebido, né? Sim. Só ingeriu lá um bombom, tá? Um pão. É legal a gente dizer por isso causa disso. porque às vezes tem gente na própria internet mesmo que tá fazendo o seguinte, né? O cara vai lá, come uma fatia de pão e fica... Porque aquilo fica... A concentração fica na mucosa da boca. Então é diferente da concentração de ar alveolar, ou seja, de ar de sangue que tem dentro do seu pulmão. Que a ingestão de álcool é muito maior. Então é outro tipo de processo, tá? É outra coisa. Então você que vai comer o bombonzinho aí, fique tranquilo. Porque não vai ser por isso que você vai ser autuado, tá, galera? Tem uma diferença entre beber e dirigir e comer algum outro alimento ou fazer uso de algo que tenha
alguma concentração de álcool. Para a gente dizer assim como desafios aqui, o que é que é mais complicado, digamos, para o Comando de Policiamento de Trânsito na capital? São as marginais? São os acidentes envolvendo motociclistas? O que é mais delicado assim que exige um pouco mais de empenho e planejamento, prevenção por parte do policiamento de trânsito? Então, o CTB ele estabelece algumas prioridades e preferências. Então, ou seja, o pedestre tem preferência sobre todos os veículos, né? Porque até ele está a pé, quem vai sofrer mais as consequências é ele. E assim do menor para o maior. Então, é o pedestre, é o motociclista, depois o automóvel, o caminhão, etc. Então, claro que essas pessoas que têm mais preferência, elas acabam sofrendo mais com relação aos óbitos. Sim. Então, nós temos uma preocupação maior com pedestres e motociclistas, que são os que acabam sofrendo mais, aí tendo mais óbitos. Sim. Então, nós estamos realizando em conjunto com o Detran operação travessias de pedestres. Assim como a gente realiza também quando tem volta às aulas. Então, a gente faz uma operação volta às aulas em que nós realizamos lá uma travessia segura com os alunos das escolas. E a fiscalização do transporte escolar também, né? Exatamente, também com relação ao transporte escolar realizamos vistoria. Tá. Então o CPTran, na verdade, ele se preocupa com todos os modais veiculares, né? de transporte. Então não tem como a gente priorizar algum. Claro que a gente prioriza o pedestre, né? O motociclista. Então Sim. a gente intensifica muito mais essas operações, mas não deixamos de lado também as outras operações. Sim. Então fazemos operação pedestre, de fiscalização de motocicleta, que nós chamamos aí a Hércules, Sim. antiga aí cavalo de aço, para os aço. mais antigos. Então fazemos a operação MEX, mau estado de conservação e segurança, que nós priorizamos a abordagem a automóveis, né? Fazemos a operação Procarga, que nós chamamos, que nós fiscalizamos mais caminhões. Operações produtos perigosos. Então, nós praticamente trabalhamos com todos os veículos e públicos. Sim. Então, nossa missão é tudo praticamente. Então, até... é uma missão muito complexa, até porque o CPTran possui um pouco mais de 1.200 policiais para fazer todo esse serviço em toda a capital, ainda apoio ao interior, como nós falamos aí, algumas grandes operações. Sim. Muitos dizem que o trânsito é a exibição do que é democrático, né? Porque você tem lá o pedestre, você tem o carro que vale muito dinheiro, você tem um transporte de um produto que é de uma carga que é muito, muito cara, e todo mundo naquele mesmo pedaço de quilômetro quadrado ali, né? Naquela mesma concentração, né? E como é que portanto, sendo democrático, cada um tem que cumprir o seu papel como cidadão. E aí, como é que faz? Como é que a gente pode dizer para o pedestre, falando só de pedestre e ciclista, tá? Como é que eles podem contribuir para um trânsito mais seguro? Então, exatamente. Nós temos caminhões aí que valem milhões, como até uma pedestre ou uma bicicleta que Sim. vale bem menos ali. Então, o policial militar ele deve estar muito preparado para lidar com todo tipo de público. Então, a Polícia Militar tem algumas instruções aí para auxiliar o policial militar nisso. Então, assim, o CTB ele também estabelece regras para todos. Então, existem infrações para pedestre. Então, o CTB prevê, apesar de elas não serem aplicadas na prática, o sistema não possibilita, mas existe multa para o pedestre, autuação. Sim. Então, tem lá no CTB, é proibido o pedestre atravessar fora da faixa ou local seguro apropriado. Sim. Então, ele estabelece até o valor da multa, que é 50% da multa leve. Então, o pedestre ele pode ser, pelo CTB, né? Sim. Multado lá por R$44 lá, se ele está atravessando fora da faixa. Ainda... Mas, atualmente, né, o sistema não possibilita que nós autuemos aí um pedestre. Assim como o ciclista, né? O ciclista ele tem que andar ou na ciclofaixa ou do lado direito, lá no bordo da pista de rolamento, ou seja, pertinho lá da calçada. Até por isso que o CTB prevê que o ciclista tem que ter retrovisor do lado esquerdo, além de ter lá os refletivos lá para que ele seja devidamente visualizado. Visto, né? E campainha. E campainha também é um equipamento obrigatório lá para o ciclista, né? Então, o que nós orientamos também o ciclista? Ande na ciclofaixa. Então, nós verificamos muitas vezes, tem ciclofaixa, mas ele prefere andar na via. Então, muito mais inseguro. Então, tem ciclofaixa, priorize lá a utilização da ciclofaixa. Utilize capacete, apesar de não ser previsto pela legislação, é importante.
A utilização do capacete pelo ciclista. Uma dica importante dentro da sua fala é dizer que o pedestre e o ciclista, eles precisam ter quase a certeza de que eles estão sendo vistos, né? Por estarem mais vulneráveis ao trânsito, né? Deixa eu aproveitar aqui para fazer uma outra pergunta que é bastante recorrente aqui nessa discussão. O mundo pet. Ou seja, como é que eu faço para transportar animal, cachorro, enfim... Principalmente, vamos dizer de cachorro, que é o mais comum, né? Mas o cachorro pode ficar com o focinho, com as patas ali para fora do carro. Se eu tiver uma caminhonete, o cachorro pode ficar solto na caçamba. Como é que funciona isso? Só para dar uma dica pro pessoal. Então, o CTB ele prevê infração para quando o cachorro, o gato, o animal que for, ele fique atrapalhando lá o condutor entre as pernas dele ou mais à esquerda. Né? Então, essa tem uma infração específica para isso. O cachorro fica junto com o volante junto ali, com o condutor, exatamente. Quando tá junto com o condutor ali no próprio volante, porque atrapalha muito. Mas, por exemplo, coloquei lá o cachorro ao lado lá do motorista, né? Ao lado do condutor ali dianteiro. Atrapalha muito também a segurança. Então, a infração genérica, né? Que é dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança. Então, não há uma legislação específica ali para cachorro, né? Mas a orientação é que ele ande lá no banco traseiro, tá? Devidamente acondicionado para que não ocorra nenhum acidente. Então, a proibição é na parte dianteira ali, porque atrapalhe muito o motorista. Tá bom. E tem a situação, por exemplo, se tiver numa caminhonete solto atrás ali, também tem aquela de você colocar no compartimento de carga. Exatamente. Eu não posso conduzir pessoas ou animais no compartimento de carga. Tá. Então, ou seja, tem uma infração para isso também, né? Também existe a infração para isso. Nem pessoas e nem animais. A gente observa algumas vezes aí, algumas operações, as pessoas andando lá na parte de carga de caminhonete. Então isso aí compromete muito a segurança. Uma eventual freada brusca ali pode ocasionar um sinistro. Tá. Capitão Vaz, chegando quase no final aqui, pensando no presente e futuro, né? No futuro muito próximo, digamos assim. Como é que se enxerga a questão de veículos autônomos ou de tecnologia que possam chegar a um veículo 100% autônomo, por exemplo, ainda terrestre, tá? Vamos imaginar só o veículo como um carro normal mesmo que dirija sozinho. Como é que a gente enxerga esse cenário que não é tão distante assim? Sim, sim. Isso é um palpite, né? Uma opinião. Então, na verdade, se for trazer mais segurança para os usuários, é perfeito. O que nós observamos alguns vídeos, né, dos Estados Unidos é que alguns veículos ainda não... Por exemplo, o policial deu um sinal de parada lá. O veículo não entendeu muito bem o que era para fazer, o que não era. Então, a gente ainda tem muito que evoluir. E a nossa legislação vai ter que também evoluir. Então, nós não sabemos aí como foi discutido aqui um pouco antes. Eu vou atuar quem? Né? Então, vou atuar não tem motorista. Vou atuar o proprietário, vou atuar o responsável pelo veículo, a locadora, etc. Então, a nossa legislação ainda vai ter que evoluir muito. São desafios, né? São casos que, se for trazer mais segurança, né, a gente é totalmente a favor. Né? Nossa missão realmente é salvar vidas, preservar vidas. Tá. Então, tem só um outro comentário aqui que a gente começou a falar da situação de preservação ou de cuidado dos mais vulneráveis no trânsito, imaginando esse cenário de quem é que está mais protegido. Em tese, eu tenho mais segurança dentro de um ônibus do que se eu estiver a pé na rua. Isso parece bastante evidente. Mas, principalmente na capital, também aconteceram alguns eventos aí, que se chama agora, a literatura chama agora de sinistro de trânsito, né? Antes se chamava de acidente, de ônibus envolvendo pedestres, por exemplo. Só para deixar dito como papel de prevenção, o trabalho que o Comando de Policiamento de Trânsito faz com motoristas de ônibus e esse tipo de educação, assim, para a gente até fazer uma mão dupla aqui. Na educação, aproveitando para fazer uma pergunta e divulgar esse trabalho de prevenção que o Comando de Policiamento de Trânsito faz. Como é que o senhor enxerga a educação no trânsito, o acesso à informação que as pessoas têm hoje, que é muito maior, e como é que isso reflete no comportamento do usuário e também essa prevenção educativa que o Comando de Policiamento de Trânsito faz?
Então, o CPTran atua também na prevenção primária, ou seja, antes de acontecer até mesmo a fiscalização e etc. Como que funciona essa prevenção? Nós realizamos palestras de conscientização, ensinando, falar, ó, pedestre, atravessa aqui na faixa de pedestre, né, o local mais seguro. Nós realizamos para idosos também essas palestras, né? Então o CPTran realiza. Há também palestras para motociclistas, então nós temos a operação que nós chamamos Motociclista Seguro. Como que funciona? Nós abordamos o motociclista e convidamos para ele participar de uma palestra em que é ensinada para ele algumas questões, algumas noções de segurança. Até porque, nossa legislação, eu tirei minha CNH lá com 18 anos. Nunca mais eu vou Depois, procurar nada, né? nunca mais nós temos uma atualização. É. Então, por isso que o CPTran é importante esse trabalho, né? Ele vai informar novamente alguma atualização ou até mesmo alguma norma antiga para que o condutor relembre. Tá? Então, o CPTran realiza então essas operações, essas palestras, né? Para idosos, para crianças. Então, por exemplo, nós teremos aí a Semana Nacional de Trânsito de 18 a 25 de setembro. Então o CPTran realiza através do... Nós temos aí o programa Teatro de Fantoches, em que é trabalhado com crianças, Sim. ensinando realmente a legislação. E temos também o programa Bem TV, também eles vão a palestras nas escolas e ensinam as crianças. E dão o programa Bem TV é interessante porque eles dão também um talonário de multa. Sempre que o pai faz alguma coisa errada. E sempre que o pai faz algo de errado, ele vai lá e faz a autuação. E ele fala pra gente, meu pai passa no vermelho, meu pai anda em alta velocidade, etc. Então, a criança também acaba conscientizando os pais, os mais velhos, que seja. Então, isso é um ponto importante e ela acaba criando uma consciência para quando ela tirar a habilitação, ela vai estar, né, vai ter uma condução muito mais segura. Tá? Então, o CPTran ainda realiza palestras para os motoristas de transporte coletivo de passageiros. Né? Então, depois dessas palestras, nós observamos aí até uma diminuição aí nos óbitos decorrentes aí de coletivos. De atropelamento. Então, isso é algo muito importante que o CPTran realiza, porque é a prevenção. Sim. Né? É muito mais importante do que a pessoa ser fiscalizada. A gente fala muito em autuação. Então, nossa prioridade não é autuação, né? Nossa prioridade é a segurança. Em segundo, nossa prioridade é a fluidez viária. Sim. Né? Em terceiro, a fiscalização. Então, para nós, o mais importante seria que a gente não fizesse nenhuma autuação. Seria um mundo perfeito. Seria, se né? o motorista se comportasse, cuidasse, fizesse a manutenção do seu veículo e tal, não precisaria nem existir. Não, seria Exatamente. perfeito que nós precisávamos fazer só a operação lá, a visibilidade, e não autuar ninguém. Sim. É o nosso ideal para um trânsito seguro. Então, só fechando aqui algumas perguntinhas de resposta rápida aqui, vai, vamos lá. Posso fumar dirigindo, não? Cigarro? Não é permitido porque você acaba por dirigir o veículo com apenas uma das mãos. O interessante é que ele esteja com as duas mãos segurando o volante. Para ter uma condução segura. Criança na garupa da motocicleta, a partir de qual idade? Então, a partir de 10 anos. É permitido. Então, houve uma alteração legislativa, que antes era 7 anos e meio, então agora é a partir de 10 anos. Tá. Houve uma alteração recente disso aí, exatamente. Né? Exato. Outra coisa aqui, rápida também. Sou passageiro de um transporte aplicativo. Cinto no banco traseiro. Exatamente. O cinto de segurança é obrigatório para todos os passageiros, condutores e passageiros. A única exceção que a gente tem do cinto de segurança é o transporte urbano, em que é permitido viajar em pé. Aí não é obrigatório o cinto de segurança. Um ponto muito importante do cinto, né, até uma questão de mudança de comportamento, é o seguinte, uma pergunta pra você não me falar aí, né? É mais importante cinto de segurança em um veículo ou no avião? O que você acha? No veículo. No veículo. E por que todos utilizam no avião e alguns veículos ninguém nem tanto? A gente verifica aí alguns casos de pessoas que não utilizam. Então é uma pergunta. Não temos resposta, mas o que a gente tem que levar disso, né? Quando tem fiscalização, eu tenho a certeza de uma fiscalização, eu vou utilizar. Porque se o avião, se você falar que não vai utilizar, tá bom. Né? O avião não vai decolar. Sim. Então tem alguém fiscalizando, falou,
utilize o cinto de segurança. Então, o que a gente nota? Quando eu tenho a certeza que eu vou ser fiscalizado, eu utilizo. Mas nem é necessário isso, né? A gente tem que pensar mudança de comportamento e verificar como que eu posso tornar o trânsito mais seguro. A gente tem que ter essa consciência para trazer algo de benefício aí para a sociedade, né? Como nós falamos, se todo mundo cumprir as normas, eu não teria nenhuma autuação, não teria multa. Então, o mais importante para nós é o trânsito seguro. Isso depende do papel de todo Exatamente, mundo, né? uma mudança de comportamento. Tá ótimo. Capitão Vaz, então, muito obrigado. Nós agradecemos a sua presença, chefe do Gabinete de Treinamento do Comando de Policiamento de Trânsito aqui em São Paulo. E se você deseja ver algum outro assunto sobre o qual nós discutimos aqui, ou alguma matéria específica de Polícia Militar, faça aí o seu comentário, que nós vamos estar atentos e, quem sabe, respondemos aí em outro podcast ou algum outro tipo de formato, tá bom? Aproveitando então e fechando o bate-papo de hoje, aproveite e faça a sua busca aí nas redes sociais, @PMESP, Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá bom? PMESP, busque-nos aí e nós esperamos você até o próximo PMcast. Até mais, muito obrigado.